Sejam bem-vindas em nome de Jesus para mais um dia nós orarmos juntas em prol de vidas, em prol das almas de Cristo, em nome do Senhor Jesus. Que o peso da glória do Senhor esteja com vocês. Que a graça dele esteja com vocês, irmãs. Aleluia. Hoje nós podemos sentir isso em nós. Hoje nós podemos ter o Espírito Santo habitado dentro de nós. Em nome de Jesus. Louvado é o nome do Senhor. Pai, amado e querida, eu entrego mais essa madrugada em tuas mãos. E todas aqui que vão entrar e as que já estão aqui, Senhor, sejam tocadas por ti nessa madrugada. Que tudo aquilo que for aqui dito em oração, em louvor, na ministração, venha edificar a vida de cada uma, Senhor. Em nome de Jesus. Que quando as irmãs saírem dessa sala de oração, elas queiram mais de ti, elas queiram mais te buscar. Elas queiram mais estar mais perto de ti, Senhor, em nome de Jesus. Que o Senhor venha usar cada uma nessa madrugada, Senhor, em nome de Jesus Cristo. E vocês sejam inundados pela glória de Deus nessa madrugada, em nome do Senhor. Confiando, acreditando, tendam fé naquilo a qual vocês têm pedido ao Senhor. Em nome de Jesus. Amém, Senhor. Glória a Deus. Gostaria de pedir que, se a irmã puder, né? Se a irmã Vânia puder estar orando, em nome de Jesus. Amém, amém. A graça e a paz a todas. Vamos orar nessa noite. Em nome de Jesus. Senhor nosso Deus, nosso Pai, nós queremos engrandecer o teu santo nome, bendizer ao Senhor que é digno de toda a honra, de todo louvor e de toda adoração. Senhor, nós queremos dizer que o Senhor é bem-vindo, Senhor. O teu Santo Espírito é bem-vindo em nosso meio. Espírito Santo de Deus, nós declaramos o teu poder nessa madrugada. Inunda, Senhor, cada lar, Senhor, de cada mulher aqui representada, cada família representada. Senhor, encontra os filhos nessa madrugada. Espírito Santo de Deus, tu és aquele que nos garante, Senhor, segundo a tua palavra, que eu e a minha casa, nós e a nossa casa serviremos ao Senhor. Espírito Santo de Deus, vai entrando agora, Senhor, em cada situação que cada mulher tem colocado no teu altar. Espírito Santo, tu és poderoso, Senhor, para entrar, para operar, para fazer aquilo, Senhor, que o nosso coração tem ansiado em ti. Porque o que seria de nós se não fosse o Senhor? O que seria de nós, Senhor, se a nossa esperança não estivesse naquele que pode todas as coisas? Senhor, tu és o Deus do sim, tu és o Deus do não. E nessa noite, Senhor, nós nos entregamos diante para dizer que a tua vontade, Senhor, que é boa, que é perfeita e que é agradável, é a essa vontade que nós nos entregamos nessa noite. Senhor, nós queremos te render graças nessa madrugada, dizendo, Senhor, que os nossos filhos são teus. Espírito Santo de Deus, onde tiver um filho, Senhor, aqui de cada mulher que está nessa sala, que o Senhor possa estar entrando. Espírito Santo vai tocando, vai transformando, onde tiver um coração, Senhor, enrijecido, vai tirando, Senhor, nesta madrugada, troca o coração, Senhor, vai colocando um coração de carne, um coração, Senhor Jesus, que seja maleável ao teu santo toque. Vai nessa hora, Espírito Santo, vem moldando, vem trazendo para perto de ti, Senhor, porque aquilo que nós não podemos fazer, o Senhor pode, aquilo que nós achamos que é impossível, tu és o Deus do impossível. Senhor, se tiver filhos afastados aqui nessa madrugada da tua presença, nós declaramos filhos do teu filhos nos pés do Senhor, encontrando o Espírito Santo,
encontra. Jesus tem um encontro verdadeiro com cada filho, com cada marido, Senhor, representado por cada mulher que tem orado. Espírito Santo de Deus, a cada dia que passa, nós percebemos, Pai, que dentro das igrejas tem mulheres, Senhor, que têm orado, que têm clamado pelos seus maridos, mas muitas vezes têm desfalecido porque não têm visto, Pai. Não tem visto, Senhor, ali a mudança. Mas, Senhor, nessa noite nós te pedimos, Senhor, que a mudança comece verdadeiramente em nós mulheres, que nós venhamos ser sábias, como tua palavra diz, que a mulher sábia, ela edifica o seu lar. Então, nos ajuda, Senhor, a ser sábia segundo o teu propósito, o propósito do Senhor, é algo que vem do teu coração, Senhor. Então, vem sobre nós, vem com o teu espírito de sabedoria, Senhor, sobre as nossas vidas. Nos dá discernimento, Pai, nos dá discernimento, espírito de discernimentos, Pai, para que nós possamos, Pai, observar o que é que nós precisamos fazer dentro da nossa casa, o que é que nós precisamos, Senhor, para ser assim chamadas de mulheres edificadoras, não apenas pelos de fora, mas pelos dos nossos, para que os nossos maridos, Senhor, cada esposo aqui olhe para a sua esposa e veja o Senhor, veja a tua face, Pai, resplandecendo sobre cada mulher. Senhor, dá sabedoria àquela que tem passado dias difíceis dentro da sua casa, seja com seu marido, seja com os filhos, seja com qualquer situação. Pai, nós declaramos nessa tarde que seja paralisado, Senhor, nessa madrugada. Paralisa, Pai, no nome de Jesus, Pai. Seja paralisado todo o arco, Senhor. Quebra, Senhor, todo o arco nessa madrugada. Senhor, vai cortando toda a lança, Pai. Nós repreendemos em nome de Jesus toda flecha forjada do inimigo contra as nossas casas, contra nosso casamento, contra os nossos filhos. Seja repreendido, Senhor. Toda boca maldita do inferno que tem se levantado contra as famílias do Senhor Jesus aqui na terra. Pai, edifica cada lar, Senhor, segundo a tua palavra. Como nós temos orado, nós temos buscado e como o Senhor tem colocado no coração da tua filha esse propósito, Senhor. E nós cremos que nós e a nossa casa serviremos em todo o tempo a esse Deus poderoso que tudo pode, Senhor, que tudo pode. Manifesta o teu poder, Senhor. Senhor, vai entrando, Pai, agora, pelo poder do teu Santo Espírito, Senhor, onde tiver, Senhor, um lar que precisa ser edificado, segundo a tua palavra. Senhor, vai edificando, vai restaurando, vai restituindo. Senhor, se tiver algum casamento com rachaduras nessa madrugada, Senhor, seja retirado, Senhor, tudo aquilo que não provém do teu Santo Espírito, mas que o Senhor venha, Pai, com a tua paz que discerne todo entendimento sobre a mente desse homem, sobre a mente dessa mulher. Senhor, que o Senhor venha estar trazendo o amor de Jesus, Pai. O amor que tudo pode, Senhor. O amor que tudo supera, o amor que tudo perdoa, porque só no teu amor, Senhor, os casamentos verdadeiramente, Senhor, estão estruturados nesta base perfeita que é o Senhor, na rocha perfeita que é o Senhor. Senhor, também te pedimos nessa madrugada, Senhor, vai visitando as emoções de cada mulher, Senhor, que está aqui nessa sala, aquelas que hoje não puderam entrar por algum momento, mas nós declaramos, Senhor, o teu sangue carmesim, o teu sangue poderoso, desde a planta, Senhor, da planta dos pés, do topo da cabeça até a planta dos pés. Nos cobre com o teu sangue, nos blinda, Senhor, nos oculta dos olhares do inimigo, abençoa a nossa entrada, abençoa a nossa saída, Senhor, porque tu és um Deus que tem guardado, como a tua palavra diz, o Senhor tem acampado anjos poderosos ao nosso redor. E que seja assim, Senhor. Nos cobre com as tuas asas, porque é debaixo do teu esconderijo, Senhor, onde nós estamos seguros. Guarda nossas famílias, Senhor, cada família, debaixo desse esconderijo, porque nós queremos permanecer, Senhor, à sombra do Altíssimo, do Onipotente, Senhor, que é onde nós descansaremos, Pai, em todo o tempo. Pode vir as aflições, pode vir o que vier, Pai. Nós estamos em Ti.
Porque uma coisa é dizer que é cristão, uma coisa é dizer que conhece Jesus, outra coisa é estar em Jesus, Pai. E nós declaramos nessa noite, pelo poder de Jesus, pelo poder da tua palavra, a palavra viva, uma palavra eficaz. Vem fazer em nós, Pai, aquilo que o Senhor tem, os teus propósitos, e que nós venhamos estar em Cristo Jesus a cada amanhecer, onde a tua misericórdia tem nos alcançado. E essa misericórdia, Senhor, que nós queremos, Pai, desfrutar, e o nosso coração está cheio de gratidão, porque sabemos que o Senhor tem nos sustentado, o Senhor tem sustentado cada mulher em meio à dificuldade que tem atravessado. Mas toca, Senhor, vai tirando toda tristeza, tira toda aflição do coração das tuas filhas, Senhor. Onde tiver qualquer mulher, Senhor, nessa noite que está triste, que está magoada, muitas vezes por palavras, Senhor, malditas, saídas da boca, muitas vezes do marido, de um filho sem pensar. Muitas vezes, Senhor, o inimigo vem tentar tirar, Senhor, a nossa alegria através das pessoas que amamos, Pai. Mas nessa noite nós cancelamos, no nome de Jesus, toda armadilha do inferno, porque o inferno ele não prevalecerá contra nós, que somos a igreja do Senhor. E nós te agradecemos, Pai. Eu te agradeço em nome de Jesus por esta oportunidade. No nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Aleluia, irmã Vânia. A palavra que o Espírito Santo me deu aqui para a sua vida. Perseverança. Aleluia, Jesus. Você perseverou, irmã. E muito. Louvado seja Deus pela sua vida. Intercessora. Glória a Deus. Glória a Deus, minha irmã. Tem coisas que a gente não entende, que nós passamos. Mas, Senhor, por que eu estou passando por isso? Por que está doendo tanto? Mas lá na frente você vai entender. Você vai passar para servir de experiência para outras mulheres, para outras pessoas. Louvado seja o nome do Senhor. Deus te abençoe, minha irmã, em nome do Senhor Jesus. Não esqueça, perseverança. Persevere em nome de Jesus. Você já perseverou, você foi honrada e continue perseverando em nome do Senhor Jesus, irmã Vânia. Louvado é o nome do Senhor. Irmã Lawane, você pode orar, irmã, em nome de Jesus? Amém. É para orar por qual tópico? Irmão, que o Espírito Santo te direcionar. Amém. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome. Venha a nós, Pai, o teu reino. Seja feito, Pai, aleluia, sua vontade sobre a nossa vida, assim na terra como no céu. E o pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoa, meu Pai, as nossas dívidas e ofensas, assim, Pai amado, como nós perdoamos os nossos devedores. E não nos deixe cair em tentação, mas não nos deixe cair em tentação, mas livra-nos do mal, porque o teu reino, Pai, é o poder e a glória, meu Pai, para tudo sempre. Aleluia. As demais irmãos, as demais irmãs minhas que estão aqui, fortalecei-vos no Senhor e na força do seu poder, revesti-vos de toda a armadura de Deus, para que possais estar firmes contra as astúcia e cilada do diabo. Aleluia, porque não temos que lutar contra a carne e nem o sangue, mas sim contra os principados, contra as potestades, contra os príncipes da treva, nesse século, contra a hoste espiritual da maldade nos lugares celestiais. Portanto, minhas irmãs, tomai, aleluia, toda a armadura de Deus, para que possais resistir o dia mal. E havendo feito tudo isso, ficai firmes na presença do Senhor, como a nossa irmã Patrícia disse, perseverando. Estais, pois, firme, tendo cingido o vosso lombo com a verdade, vestida a couraça da justiça e calçada aos pés na preparação do evangelho da paz, tomando, sobretudo, o escudo da fé,
com o qual podereis apagar todos os dados inflamáveis do maligno. Tomai também o capacete da salvação e a espada do Espírito, que é a palavra de Deus, orando em todo o tempo com toda a oração e súplica no Espírito, e vigiando nisso com toda perseverança, aleluia, e súplica por todos os santos. Pai, em nome de Jesus, eu oro, Pai amado, Pai maravilhoso, Deus, Efésios, de revestimento para com a nossa vida. Senhor, meu Deus, nos reveste da planta da cabeça, planta dos pés. Joga por terra todo jugo, joga por terra toda seta, joga por terra todo laço, todo embaraço e tudo que não provém de ti. Somos pequenas, tu és grande, Pai. Somos fracas, tu és forte. Somos mulheres, mas tu és Deus. Podemos nessa terra até ser limitada, mas servimos um Deus grande, sem limite, poderoso, dono de tudo e todas as coisas. Pai amado, Pai maravilhoso, Deus, coloca o capacete sobre a cabeça das minhas irmãs. Pai, capacete espiritual. Digo a ti, meu Pai, blinda nossa mente, blinda os nossos pensamentos, blinda, Senhor, nosso sentimento, nosso coração, porque a tua palavra fala que a nossa luta não é contra a carne, mas é a carne que vai ser usada para nos ferir. A nossa luta não é com o sangue, mas muitas vezes é o nosso coração que vai sangrar, mas que o Senhor possa nos revestir de todo mal. Senhor, possa abrir a nossa mente, nos dando sabedoria, nos fazendo crescer, aleluia, na graça e no conhecimento da tua palavra. Nos ajuda, meu Pai, nos dá graça para andar, aleluia, nos seus mandamentos. Nos dá graça, Senhor, meu Deus, para andar, Senhor, meu Deus e meu Pai amado, aleluia, no centro da tua vontade. A tua palavra em Jeremias 33:3 vai dizer: clamas a mim e eu responder-te, anunciar-te coisas grandes e firmes que não sabe. Mas o bizarro, Pai, é que o Senhor manda Jeremias clamar estando preso. Aleluia, Jeremias não estava como nós, aleluia, no quarto, solto, livre para clamar, não. Jeremias estava no cativeiro. Jeremias estava preso, aleluia, porque foi pregar a palavra do Senhor, porque foi exortar, porque foi chamado como profeta, e ser profeta não é fácil. Aleluia, mas dentro da prisão, aleluia, dentro do exílio, dentro, aleluia, do cativeiro, aleluia, onde Jeremias estava abatido, aleluia, por ser preso, por pregar a tua palavra, o Senhor fala para ele, aleluia, Jeremias, aleluia, clama a mim. É tão engraçado que o Senhor não foi levar palavra de conforto para Jeremias, o Senhor não foi levar palavra de consolo, o Senhor, aleluia, só mandou ele clamar, aleluia, que na medida que ele clamasse, o Senhor ia responder, e na medida que o Senhor respondesse, o Senhor ia mostrar coisas grandes e ocultas. Mas muitas das vezes estamos presos por sentimentos entristecidos, presos, Senhor, meu Deus, Senhor, meu Pai amado, com maridos em bebida, nas drogas, nos vícios, presos com filhos rebeldes. Muitas das vezes estamos presos numa situação, aleluia, que é impossível. Aleluia, louvado e agradecido seja o nome do Senhor, mas aleluia, o Senhor manda, aleluia, mesmo na dificuldade, mesmo louvado e agradecido seja o nome do Senhor, esteja preso, passando por uma situação difícil, o Senhor manda a gente clamar, aleluia, e é o que estamos fazendo, estamos aqui posicionada. Então que o Senhor possa, aleluia, revelar coisas grandes e ocultas, Pai, para as minhas irmãs, para a glória do teu santo nome, Pai amado, Pai querido Deus, aleluia, que o Senhor venha abrir a nossa mente, Senhor, venha abrir nosso entendimento, a nossa visão espiritual, joga por terra, Pai amado, toda a timidez, sensatez, joga por terra, Senhor, meu Deus, toda preguiça de ler a palavra, preguiça de meditar, tira toda a preguiça, Senhor, meu Deus, Senhor, meu Pai, de orar, tira toda a preguiça, Senhor, meu Deus, Senhor, meu Pai amado, Pai maravilhoso, é como o meu pastor fala, quantos aí não tá como espírito de Siri, aleluia, mas por que Siri? Siri só anda para trás, quantos, louvado e agradecido seja o nome do Senhor, deixa de clamar, deixa de jejuar, deixa, aleluia, de se consagrar, se santificar, e acham que estão andando para frente, mas estão dando passos grandes para trás. Ah, Senhor, abre a mente, Pai amado, Pai maravilhoso, abre o entendimento, abre a visão, Senhor, meu Deus, não deixa nossos pés tropeçar em pedra, meu Pai, Senhor, meu Deus, Senhor, meu Pai amado, Senhor, possa ser nessa madrugada o fortalecimento, o remédio para o sangue, para o nervo, para os ossos, para o cérebro, para o coração, um remédio que não há na farmácia, um remédio que não há no hospital. Que remédio é esse? É o sangue de Jesus que cura, que liberta, que transforma, que capacita, que fortalece, aleluia, que faz a obra por completo. Esse remédio, Pai amado, habita em nossa veia, esse remédio habita em nosso DNA, Pai
Pai Santo, Pai maravilhoso Deus. Então, quando as minhas irmãs se sentirem tristes, meu Pai, alegra. Quando as minhas irmãs se sentir caída, carrega no colo. Quando as minhas irmãs se sentir exausta, aleluia, tira o jugo, tira o peso. Quando as minhas irmãs estiverem caída, levanta. Quando as minhas irmãs estiverem desanimadas, anima, meu Pai. Mas não nos deixa tropeçar e muito menos parar, porque somos coluna. O homem é o sacerdote do lar. O homem, Senhor, meu Deus, é o provedor. O homem, Senhor, meu Deus, Senhor, meu Pai amado, Pai maravilhoso, Senhor, levantou, aleluia, louvado e agradecido seja o nome do Senhor para trabalhar, para fazer a obra. E a mulher, ela é coluna, aleluia, da casa, coluna de oração, coluna de jejum, coluna, aleluia, de lágrimas no quarto, na madrugada, coluna, Senhor, meu Deus, Senhor, meu Pai amado, Pai maravilhoso, que intercede pelo filho, pelo marido, aleluia, louvado e agradecido seja o nome do Senhor. Quantos homens machistas que falam, não tem pastora mulher, aleluia, não tem isso, não tem aquilo, mas quanto homem que estão em cima do altar e não tem, aleluia, uma visão que uma mulher tem, não tem uma autoridade que uma mulher tem, não tem, aleluia, aleluia, uma intimidade com Deus como uma mulher tem, e aponta a mulher, e julga a mulher, critica a mulher, mas a mulher tem um potencial extraordinário que não há em homem nenhum, que é a fé, a perseverança, Ravassurianda, Ravadarabassai, Forever, Ravafaia, aleluia, a perseverança, aleluia, louvado e agradecido, que só tem, aleluia, louvado e agradecido nas mãos da mulher. A mulher, ela tem uma, aleluia, a mulher, ela tem, Senhor, um potencial extraordinário. A mulher, ela tem, aleluia, louvado e agradecido seja o nome de ser um talento que muitas das vezes nem ela reconhece. Às vezes ela não entende a pirraça de Satanás, o levante de Satanás, é calúnia e jura. Ah, porque eu tô sofrendo tanto? Porque, aleluia, os inimigos conseguem enxergar o que a gente não consegue, o que é o potencial, a fé. Aleluia, louvado e agradecido seja o nome do Senhor. Talvez você está reclamando da perseguição, mas a perseguição é sinal que Satanás está vendo em você uma mulher, aleluia, louvado e agradecido seja o nome do Senhor, uma mulher extraordinária, uma mulher não usada, mas ousada, uma mulher cheia da autoridade, uma mulher cheia da ousadia, uma mulher, aleluia, louvado, que não precisa tirar a espada da banha para cortar a orelha de ninguém, mas uma mulher que coloca o joelho no chão e o céu fica baixinho. Então creia, persevera, continua, porque Deus, ele é conosco nessa madrugada. Glória a Deus. Louvado é o nome do Senhor. Deus te abençoe, irmã Lauane, em nome de Jesus Cristo. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor, minhas irmãs. Toma posse aí na casa de vocês, pelas orações que as irmãs estão fazendo. Antes de eu entregar para a irmã Gleice, que ela que irá ministrar a palavra de Deus, eu queria deixar uma palavra aqui para duas irmãs. A irmã Elisete, a irmã Clausilane, está lá em Salmos 126, bem lá no final, o Senhor vai dizer assim: aqueles que sairão chorando, levando a semente para semear, voltarão cantando, cheios de alegria, trazendo nos braços os feixes da colheita. Louvado é o nome do Senhor. Salmos 126, irmã Elisete, irmã Clausilane. Vocês colherão alegria, irmãs, em nome de Jesus. Se alegrem, se alegrem. Vai vir alegria aí, depois desse choro. Em nome do Senhor Jesus, louvado é o nome do Senhor. Pai, eu oro pela minha irmã Gleice, que irá agora ministrar a tua palavra, Senhor. Guarda a vida dela, guarda a família dela, Senhor, em nome de Jesus. Livra eles do mal, Pai, em nome do Senhor. Que a minha irmã, ela venha ser usada por ti agora, em nome de Jesus. Que essa palavra a qual o Senhor colocou no coração da minha irmã. Mãe, bebezinha. Sim, meu amor, bebezinha. Venha edificar as nossas vidas, Senhor. Em nome de Jesus, Pai. Em nome de Jesus, Senhor. Que não seja mais a minha irmã agora, mas que seja tu através dela, Senhor, para a nossa vida, Pai. Que essa palavra, ela venha tocar a nossa alma,
e também nos trazer mais ainda transformação para a nossa vida. Em nome de Jesus. Amém, irmã Gleice, está com a oportunidade. Amém. Amém. Amém, minha irmã. Boa noite, amadas. Me perdoe, eu estou um pouco nervosa, né? Eu quero agradecer a Deus primeiramente pela oportunidade que Deus está me dando. Agradecer a Deus por eu poder fazer parte desta live com vocês, né, queridas irmãs. Agradecer esse privilégio que a pastora Ivone me deu e está me dando. Eu confesso, queridas amadas, que para mim é um privilégio. É a primeira vez, eu estou nervosa, eu peço perdão a vocês, né? Eu estarei falando sobre a palavra de Josué durante esses 40 dias, né? Onde nós estamos fazendo o estudo da palavra. E hoje é meu dia. Glorificado seja o nome do Senhor. Queridas, o que eu entendi, né, lendo a palavra do Senhor Jesus no livro de Josué, capítulo 24, versículo 15, que Josué falava ao povo que acabava de chegar na terra prometida. Esse povo, ele não viu as maravilhas de Deus, né? As maravilhas que Deus operou no Egito, porque os seus pais murmuravam contra o Senhor, e aquela geração pereceram no Egito, né? Pereceram no deserto. Eles eram um povo rebelde, que tinham muita facilidade, né, de se prostrarem diante dos deuses pagãos. Quando tomavam a posse, né, quando tomaram a posse da terra prometida, trouxeram consigo mesmo as tendências para se prostrar aos deuses, né, aos deuses pagãos. E aos povos que habitavam na terra de Canaã. Então, Josué, já no fim da sua missão, de sua vida, chamou o povo para tomar uma decisão. Se eles quisessem servir aos outros deuses, que os serviram. Ou, porém, né, ele e a sua casa serviriam ao Senhor, né, ao Senhor Deus. Por quê? Porque Josué, queridos, ele já tinha, né, ele já tinha aquela determinação, aquela fé de servir ao Senhor, juntamente com a sua família, porque a fé dele era uma fé totalmente, né, totalmente no Senhor Jesus Cristo. Ele sabia que sem Deus ele não era nada e nem a sua família. Josué, ele fazia de tudo para levar o povo ao caminho certo. Esse caminho certo é a presença do Senhor Jesus Cristo. Mas o que acontecia? Muitas das vezes, queridas, o povo, por causa da sua rebeldia, eles não atentavam para o que Josué falava. Eles queriam fazer a sua própria vontade. Eles queriam fazer a sua própria... queriam ter a sua própria liberdade de fazer aquilo que eles queriam. Eles não ouviam a voz do Senhor.
Josué, quantas e quantas vezes Josué, ele falava do amor de Deus, ele falava da palavra do Senhor, ele falava que o caminho certo era servir ao Senhor Jesus Cristo. Mas muitas das vezes o povo ele não dava atenção para o que Josué falava, né? Ai, irmã, me perdoa, tô nervosa. Tá ótimo, minha Ai, irmã. Jesus. Ai, Senhor, perdoe, irmão, vou falar aqui. Ai, Senhor, tô tremendo, Jesus. Senhor, aleluia, Jesus. E a palavra do Senhor, ele diz, porém, se vos parece mal aos vossos olhos servir ao Senhor, escolhei hoje a quem servais. Se deuses a quem serviram vossos pais, que estavam além do rio, ou deuses dos amorreus, cuja terra habitais, porém eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Queridas, nessa passagem aqui eu tirei 3 tópicos dela, né? 3 tópicos dessa passagem, onde diz, porém, se vós parece mal aos vossos olhos, servi ao Senhor, né? Um ponto que eu tirei desse versículo, dessas 3 frases, né? Que a primeira, né? Que é você, né? É compreendermos, né? É nós compreendermos que caminhar com Jesus é uma decisão pessoal, é uma decisão pessoal nossa, é uma decisão transformadora que envolve confiar no Pai Celestial, deixar o eu e caminhar pela fé, né? Nós caminharmos pela fé, confiando no Senhor Jesus, que tudo Ele pode fazer, né? E você amar a Deus acima de todas as coisas e ao próximo. Ouvir sempre a Deus, ouvir a palavra do Senhor e sermos um discípulo de Jesus Cristo, né? Não nos envergonharmos de falar da palavra dele onde nós formos, dentro da nossa casa, na faculdade, na igreja, no trabalho, seja onde nós formos, mas que nós venhamos ser discípulos do Senhor, não venhamos nunca nos vergonhar de falar do amor de Jesus Cristo. Amém, amados? Aleluia. A segunda frase, né, escolhi hoje a quem servais, se os deuses a quem sirvam, né, a quem serviram os vossos pais, que estavam além do rio, ou os deuses dos amorreus, né? Eu entendi, queridas, aqui, que é importante termos a responsabilidade de fazermos escolhas certas, e nos ensina a escolher o lado, né? O lado é quem servir. Não dá para ser morno. Somos quentes ou frios. Em Apocalipse 3, 15 e 16, diz, eu conheço as tuas, que nem és frio e nem quente. Quem dera fosse frio ou quente, assim, porque és morno e nem és frio, nem quente, vomitar-te-ei da minha boca. Fica bem claro, queridas irmãs, como é importante escolhermos a quem servir, né? A quem buscarmos, né? Não é possível amar a 2 senhores. Em Mateus 6, 24, né? Ninguém pode servir a 2 senhores, porque ou há de odiar um
e amar ao outro, ou se dedicará a um amém, oi, amém, tá me Amém. Agora, ouvindo? agora estamos te Oi. ouvindo. Ah, tá. Ou se dedicará a um outro, né? Não podeis servir a Deus e a Mamon. Fica claro que devemos escolher, queridas, de que lado iremos ficar. Todos, né? Todos nós temos o poder de escolhas em nossas mãos, independente do credo religioso. O texto bíblico, né? O texto bíblico faz uma comparação, seguiremos, né? Seguiremos cegamente o mesmo que os nossos pais, né? Ou tomaremos nossas próprias decisões no que é certo, né? A última, a última, a última parte, né? A última parte diz que, porém, eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Nessa passagem, queridas, aleluia, nos ensina a termos as nossas decisões, faz ela boa ou não, né? É livre-arbítrio. Você tem o livre-arbítrio de poder fazer as escolhas certas ou erradas, né? Ela, ela, ai meu Deus, me ajuda, Senhor. Ela começa com a palavra muito forte, queridas, que eu grifei aqui, porém, né? Porém, é uma palavra forte, onde a Escritura nos ensina que haverá contradição às escolhas que eu faço e às escolhas que os outros fazem, né? Onde podemos, onde podemos definir como livre-arbítrio, que dá a nós o direito, querido, dá o direito a nós de fazermos as nossas próprias escolhas, né? E sabendo fazer as nossas próprias escolhas, queridas, iremos alto. Por quê? Porque se nós formos, né, no caminho do Senhor, se nós formos fazer a vontade do Senhor, nós sabemos que os nossos caminhos se abrirão para as coisas boas, para as coisas maravilhosas que Deus tem preparado em nossas vidas. Os projetos de Deus, os planos de Deus, nunca são, nunca são interrompidos. Por quê? Porque eles já estão preparados para nossas vidas, para a nossa casa, para a nossa família. E devemos confiar em Deus, devemos fazer a vontade de Deus, por mais difícil que seja. Muitas das vezes, queridas, aleluia, muitas das vezes nós desacreditamos do Senhor. Por quê? Porque nós fazemos uma oração e dessa oração nós queremos que Deus já faça logo algo, que Deus já 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 faça, já cumpra logo tudo aquilo que nós estamos pedindo em nossa vida em oração, mas não é assim. Não é assim. Nós devemos descansar no Senhor. Nós devemos esperar no Senhor, porque muitas das vezes, querida, aleluia, muitas das vezes o que é a nossa vontade pode ser até boa para nós, mas muitas das vezes não é para Deus. Deus ele está preparando coisas boas, coisas extraordinárias que a gente nem entende. Só que como nós somos limitados, muitas das vezes nós não conseguimos esperar e queremos agir com a nossa própria vontade, com o nosso próprio querer. Devemos esperar no Senhor, porque Deus, quando a gente pensa que Deus ele está calado, ele está trabalhando a nosso favor. Aleluia, glória a Deus.
e que nós possamos, amadas, cada dia mais buscar esse Deus poderoso, como Josué buscou, como Josué confiou, como Josué colocou a sua família diante de Deus. Por quê? Porque Josué, ele confiava no Deus que ele servia. Muitas das vezes, Daniel, Josué, ele se entristecia com o povo. Por quê? Porque o povo, ele não olhava para o que Deus falava. Muitas das vezes, o povo perecia porque por causa da sua desobediência, por causa da sua rebeldia. E que nós possamos hoje, queridas, olhar para Deus com amor, com confiança, acreditar que tudo Deus pode fazer, seja no nosso casamento, na nossa casa, na nossa família, na vida dos nossos filhos. Devemos confiar, colocar na mão do Senhor e acreditar que tudo Ele pode fazer. Deus, Ele é maravilhoso, Deus, Ele é extraordinário, Deus, Ele tem o poder de fazer o impossível se tornar possível em nossas vidas. Aleluia! Nosso Pai, amadas, nosso Pai nos concedeu essa dádiva maravilhosa. E cabe a nós, irmãs, cabe a nós respeitarmos, né? A respeitarmos uns aos outros através das suas escolhas ou decisões, por mais que nós não concordamos com isso. Mas cada um tem o seu livre-arbítrio, como eu falei, de fazer, né? Fazer as suas próprias escolhas. Né? Deus, ele é maravilhoso, Deus, ele é extraordinário quando ele nos deu a capacidade de escolha, ele nos deu o livre-arbítrio. Então, nós temos a escolha de fazer aquilo que é certo e aquilo que não é. E qual é a escolha certa? Né? Qual é, queridas, a escolha certa, aleluia? É servir a esse Deus extraordinário, a esse Deus tremendo, a esse Deus magnífico, nós acreditamos que pode todas as coisas, que pode realizar sonhos, que pode realizar projetos em nossas vidas. Deus, ele não está morto, Deus, ele está vivo. O mesmo Deus que era no passado, ele é o mesmo Deus de hoje, é o mesmo Deus do nosso futuro, que só ele sabe. Só ele sabe. E que nós, queridas, possamos viver o extraordinário de Deus, as maravilhas de Deus. A Escritura, a Escritura do Senhor nos lembra como as nossas escolhas é importante. As nossas escolhas é importante. Por quê? Porque nos leva ao plano da salvação. É algo, queridas, que nós precisamos ter em nossa mente, em nosso coração, em nosso dia a dia. Por quê? Porque a nossa salvação é algo maravilhoso, extraordinário, em que nós temos que cuidar. Nós temos que cuidar da nossa salvação, ela é prioridade em nossas vidas. E Deus nos ensina a cada dia a reconhecer, a lutar pela nossa salvação. Eu me lembro, queridas, de Noé, né? Noé, quando se fala em família, Noé, ele trabalhou durante 100 anos para construir uma arca. E o que eu acho lindo, queridas, disso tudo, é que Noé, ele tinha, ele tinha um, ele tinha um amor e uma fé tão grande no Senhor Jesus Cristo.
Aleluia. Ele passou durante 100 anos construindo uma arca para salvar a sua família e para salvar o povo. Só que, infelizmente, o povo, por causa da sua rebeldia, da sua teimosia e de achar que Noé, ele falava besteira, ele falava coisa com coisa, não deram ouvido. Quando Noé dizia que estava vindo uma chuva, né? Estava vindo um dilúvio. O que foi que o povo falou? O que que o povo achava? O povo achava que Noé ele falava besteira, que falava coisa com coisa. Mas por quanto tempo Noé não lutou para salvar esse povo, para colocar esse povo dentro da arca, juntamente com ele e sua família? E que mais me impressiona, sabe o que é, queridas irmãs? Aleluia! É uma palavra assim que eu posso dizer que eu me emociono, porque os animais, os animais deram ouvido à voz do Senhor. E cada animalzinho foi entrando na arca, foi se colocando no seu lugarzinho, enquanto o homem não deu ouvido à voz do Senhor. O que que aconteceu? Eles acabaram perecendo, eles acabaram perdendo a sua salvação. E Noé, com toda a sua sabedoria, com todo o seu temor diante do Senhor, ele deu ouvido à voz do Senhor. E o que aconteceu? Noé foi salvo com a sua família e os animaizinhos que estavam dentro daquela arca. Aleluia, Jesus. Que nós possamos, queridas, cada dia poder ouvir a voz do nosso Deus, desse Deus maravilhoso que tem feito tanta coisa em nossas vidas, tanta coisa na nossa família. E eu creio, queridas, que muito, muito, muito mais Ele irá fazer em nossas vidas. Que nós não venhamos nos cansar de buscar a Deus, de confiar no nosso Deus, porque o nosso Deus, Ele é poderoso, Ele é extraordinário, Ele é grandioso. Você, amados, que tem passado lutas com seus filhos, seus esposos, eu posso dizer uma coisa: não desista. Busca Deus. Coloque seus filhos, seus esposos na arca e confia, porque Deus estará fazendo o extraordinário na vida deles, na nossa vida. Como Josué confiou, dizendo a palavra: eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Então, quando nós determinamos, quando nós colocamos o nosso joelho no chão, não há diabo nenhum que possa vir contra a oração, contra a palavra do Senhor, porque Deus já determinou diante da palavra dele, que eu e a minha casa serviremos ao Senhor, tudo posso naquele que me fortalece. Então Deus, amado, Ele irá nos dar a vitória, seja qual for a situação, seja qual for a luta que vocês estejam passando, seja qual for o problema, mas creiam que Deus dará a vitória, Deus trará a resposta das suas orações. Nada, nada, nada passa despercebido diante do Senhor. O Senhor, Ele não dorme. O Senhor, Ele está acordado 24 horas por dia, olhando, orando, clamando por nós, principalmente nós, mulheres de Deus, que buscamos diante da face do Senhor a força, a confiança,
porque nós, como a irmã missionária Lauane, eu acho que foi a irmã Lauane, ou foi a irmã querida que estava falando comigo quase da agora, que nós somos preciosas, nós somos mulheres, mulheres preciosas diante do Senhor. Nós temos a força que Deus nos dá todos os dias, nós temos a capacidade de conseguir diante de Deus tudo aquilo que Deus tem para nós. Só basta a gente confiar, a gente acreditar que tudo Deus ele fará conforme a sua vontade, o seu querer, conforme o seu tempo. Aleluias, aleluias. Que essa palavra, minha irmã, minhas irmãs queridas, toque profundamente o nosso coração, que nós possamos a cada dia nos colocarmos diante do Senhor e fazer sempre as escolhas certas, a escolha correta, para que nós possamos ser agraciadas pelos propósitos do Senhor, que a cada dia o nosso coração, a nossa mente possa estar alinhados com os propósitos do Senhor, que nós possamos ser forjados pelo Senhor, possamos ser mulheres de guerra, mulheres de oração, mulheres que não venhamos desistir de lutar pela nossa casa, pela nossa família, pelos nossos filhos, porque a palavra do Senhor diz que nossos filhos são herança do Senhor. Aleluia! Nossos filhos são herança do Senhor. Glória a Deus. Que nós possamos lutar pelos nossos filhos, que são bênçãos, nossos esposos. Aleluia! E eu quero agradecer, minhas irmãs. E eu tenho que vocês me dão um tempinho, que eu tenho assim um testemunho para contar. Aleluia. Eu entrego, queridas, até aqui onde o Senhor me deu essa oportunidade de falar da palavra dele. Aleluia. Eu agradeço. Eu agradeço a todas vocês. Me perdoem pelo nervosismo, me perdoe se eu não, não me saí bem, me perdoe, porque é a primeira vez, queridas, é a primeira vez. Eu estou aqui aprendendo a cada dia com vocês. Eu me sinto privilegiada, eu agradeço a Deus, porque as minhas orações eu tenho pedido sempre de Deus, para que Deus colocasse na minha vida, nos meus caminhos, mulheres, mulheres de orações, mulheres que viessem me abençoar, abençoar a minha vida, a minha família, e através das minhas orações, queridas, hoje eu posso dizer que eu sou privilegiada de poder estar aqui com vocês. Eu nem imaginava, nem me passava pela minha mente que um dia eu poderia estar aqui numa live com vocês, com essas mulheres, mulheres de orações, mulheres guerreiras, aonde eu posso dizer que eu sou impactada a cada dia, eu aprendo a cada dia, queridas, com vocês. Vocês são um motivo para nós não desistirmos, para nós lutarmos pela nossa vida, pela nossa casa, pela nossa família, e isso tem nos fortalecido a cada dia. Eu agradeço a cada uma de vocês, agradeço a oportunidade que a pastora Ivone me deu de poder estar aqui com vocês, queridas. Muito, muito obrigada, que Deus abençoe vocês, Deus abençoe a sua casa, abençoe a pastora Ivone pela oportunidade, pelo privilégio, que Deus abençoe, pastora Ivone. Muito obrigada mesmo, em nome de Jesus. Amém, queridas, amém. Glória a Deus. Amém, irmã Gleice. Louvado é o nome do Senhor. Você deixou se permitir que o Espírito Santo lhe usasse.
Em nome de Jesus. Ele é assim, irmãos. Jesus, ele é humilde, simples. É na simplicidade, irmã. Louvado seja o nome do Senhor. Que a graça de Deus esteja contigo, meu irmão, em nome de Jesus. Que palavra, né, irmãs? Eu fiquei aqui Amém, querida, amém. profetiza na sua casa. Eu e minha casa serviremos ao Senhor. Mas, primeiramente, profetiza para você, para sua vida também. Diga, Senhor, que através de mim, meu marido e meus filhos venham também servir a Cristo. Que eu seja a primeira transformada, que eu seja a primeira mudada para que eles venham te conhecer e te buscar, Senhor. Em nome de Jesus. E realmente nós somos a coluna da nossa casa e nós não podemos cair, irmãos, porque se a gente cair, a estrutura toda cai. Então, se der vontade de chorar, você chora, passa ali o momento de choro, sacode a poeira e levanta e vão para mais uma luta. Em nome do Senhor Jesus, mas não desanima não te entristece, não te isola, não fica aí depressiva não, em nome de Jesus, não, porque Jesus disse que não ia ser fácil, nem para mim, nem para você. Mas ele diz, tem bom ânimo, porque eu venci e vós também vai vencer. Então, toma posse em nome de Jesus, pegue a palavra de Deus e use para a sua vida. Em nome do Senhor Jesus. Deus tem feito grandes coisas na minha casa, na vida das irmãs. Se você é grato pelo que você já tem, Deus vai te honrar ainda mais. Como o Salmo 23 diz, irmãs, Salmo 23 ele fala lá, ele diz, o Senhor é meu pastor e de nada eu tenho falta. Porque se você tem o Espírito Santo em você, se você tem Jesus como seu pastor, de nada você vai ter falta, minha irmã. Se você coloca Deus em primeiro lugar da sua vida, as outras coisas Deus vai acrescentar na sua vida. Então pare de ficar se preocupando. Se Deus está sendo em primeiro lugar na sua vida, entenda que Ele vai acrescentar. Ele vai acrescentar restauração, ele vai acrescentar restituição, ele vai prover na sua casa, ele vai fazer o que for de melhor, porque você está colocando em primeiro lugar na sua vida. Louvado é o nome do Senhor. Seus filhos vão ser guardados, vai ter livramento, vai ter escape, vai porque você está colocando em primeiro lugar Cristo na sua vida. Em nome de Jesus. Entenda que o Senhor chamou eu e você para servir, não para ser servido. Então, seja servo de Deus e sirva as pessoas. É o vizinho? Sirva. É a vizinha? Sirva. É o irmão da igreja? Sirva, meu irmão. É aquela pessoa que falou mal de você, que te traiu, te decepcionou? Sirva. O Senhor te chamou para servir, ajudar uns aos outros. Louvado é o nome do Senhor. E é isso que o Senhor me ensina, irmãs. Em nome de Jesus. O Senhor nos ensina para que nós venhamos fazer a diferença, primeiramente dentro da nossa casa. Não é lá na igreja, é primeiro dentro da nossa casa. Faça a diferença aqui dentro e lá fora. Em nome de Jesus. Louvado é o nome do Senhor. Então, minha irmã amada, a irmã Gleice, a irmã Carla, a irmã Clausilânia, a irmã Lauane, a irmã Vânia, a irmã Inês, a irmã Ivone, Daiane, Rosane, Sônia, Érica, Valéria, missionária Rosângela, Marcilene, Tatiane, Valéria, Alessandra, Adriana, Kátia, Sândila, Valdeci, Luciana, comunidade evangélica, eu não sei o seu nome, irmão, mas Deus te conhece. Damiana, Elisete, Deus conhece vocês, cada uma profundamente. O Senhor nos sonda. Ele sabe do que nós precisamos. Louvado seja o nome do Senhor por essa madrugada. Amém, pastora
Gleicemari. Em nome do Senhor Jesus, minha irmã, seja abençoada em nome do Senhor, né? Toma posse diante dessa palavra que a irmã Gleice falou aqui, minha irmã, e eu creio que o Senhor ainda vai te usar ainda mais, irmã Gleice. Vai te levar ali para os oprimidos, para os entristecidos, para dar vista ao cego, em nome de Jesus, minha irmã. Toma posse. Em Toma nome de posse em nome do Jesus. Senhor. O Senhor que vai colocar a palavra na sua boca, em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Quando você vê, você já está levantando a mão e dizendo: seja salvo, seja liberto pelo poder do nome de Jesus Cristo de Nazaré. Em nome de Jesus. Que a graça de Deus esteja com todos. Irmã Ivone, dá a benção apostólica aí, minha irmã, em nome de Jesus. Já dormiu? Irmã Ivone? Ô, glória! Glória a Deus, aleluia. Que palavra abençoada. Cleise, vou te falar, hein? Não precisa pedir desculpas, deixa o Senhor te usar, porque fluiu do Espírito. Louva a Deus pela sua vida, viu? Glória a Deus, a live tá. Amém. Amanhã você escuta tudo que Deus falou através de você, você vai ficar impactada. Foi bênção, foi bênção. Dá lugar na terra. Se é a primeira vez, minha irmã, você foi muito bem. Que o Senhor te abençoe e te guarde, que o Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti, tenha misericórdia de ti, que o Senhor sobre ti levante o teu rosto e te dê a paz. Vamos mais uma madrugada declarar que nós somos o que a Bíblia diz que nós somos, nós podemos o que a Bíblia diz que nós podemos, e nós temos o que a Bíblia diz que nós temos. O Shalom de Deus, a paz do céu, que excede todo entendimento, possa guardar o teu coração, a tua alma, o teu espírito em Cristo, nada faltando, nada quebrado, nada fora do lugar. Amém? Pode ligar o microfone, operando Deus. Quem impedirá? E Deus é nós, Quem será contra nós? podemos todas as coisas, Naquele a vitória é nossa. pelo Amém. Amanhã, Patrícia Félix, que vai trazer a palavra, e depois da manhã é a nossa amada pastora Gleice, que está presente na live. Gleice Mary, amém? Fique a paz, até amanhã. Shalom. Falei, Luiz, Pai do Senhor. Amém, Pai Senhor.